bem-vindos a mais um episódio de Pérolas do Imobiliário, o podcast que conecta você aos bastidores do nosso mercado. E hoje nós estamos aqui novamente comigo, Simone Osório, Daniela Formentini e Felipe Zeni, para falarmos um pouco das novidades e o que tem por aí. Fala aí, Felipe, para nós, quem que está presente na mesa hoje? Boa tarde. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui apresentando o Gilmar, ele é gerente de relacionamento da Vocan, que tem um empreendimento que eu tive a honra de visitar este ano, que é o Viva Park. Seja bem-vindo, Gilmar, ao nosso podcast. Valeu, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar por aqui e a gente poder falar um pouco aí sobre, além do ramo imobiliário, poder falar um pouco sobre o Viva Park. Legal, bem-vindo. Te prepara que vai ser uma sabatina da boa. Vamos em frente, estamos aí. Então, Gilmar, nos conta um pouco da tua história, de como tu chegou ao Viva Park. Vamos lá, minha história começa aí há 15 anos na área imobiliária, né? Sou aqui da cidade de Guaporé, sou da região metropolitana de Porto Alegre, mas moro em Guaporé já há 20 anos. E há 15 anos atrás eu fundei a Líder Negócios Imobiliários com um DNA de trabalhar mais com investidores mesmo da área imobiliária, né? Então eu levava muitos investidores aqui da região de Guaporé, Serafina Correia, Nova Prata, eu levava esse pessoal para investir em Porto Alegre. Então o pessoal, né, teve uma época que a área imobiliária em Porto Alegre era bem desenvolvida, tinha bastante projetos diferentes, enfim. Então eu levava o pessoal para investir lá. E com esse DNA de investimento e buscar novos mercados e os nossos clientes também exigindo os novos mercados, né? A gente acabou parando em Santa Catarina também, onde nós conhecemos então o projeto do Viva Park, que é mantido lá pela empresa Vocan, e começamos a vender no Viva Park. E aí em 2022 fomos uma das imobiliárias campeãs de venda no Viva Park, né? Então acabei conhecendo o Viva Park de várias formas, né? Como corretor, né? Agora como gerente de relacionamento, um dos gerentes de relacionamento do Viva Park, mas também como um consumidor do Viva Park, porque daí com essa ideia da gente ter ganhado lá esse prêmio, né, de maior VGV e maior número de unidades vendidas, eu acabei comprando uma unidade lá no Viva Park. Então, o Viva Park, ele é um projeto que ele acaba... um projeto muito bonito, ele nos instiga assim, a sonhos de viver num lugar melhor, um ambiente melhor, mais seguro, mais voltado para a família mesmo, né? Então é um projeto que ele... talvez não seja a palavra certa, mas que sensibiliza a gente quando a gente vai lá conhecer, né? Então a gente apostou muito nesse projeto lá como imobiliária, como corretor de imóveis, como líder de negócios imobiliários, e tanto que hoje então nos tornamos aí já há mais de um ano um gerente de relacionamento do Viva Park também. Mas tu continua com a tua imobiliária. Aqui em Guaporé funciona? Continuo com a minha imobiliária. A gente trabalha bastante nessa área com o nosso mercado interno de Guaporé, né? Com locações, vendas, enfim, como uma imobiliária normal. E também trabalhamos bastante com investidores daí em diversas cidades, né? E como gerente de relacionamento, então eu atuo só dentro do Viva Park, atendendo imobiliárias, atendendo corretores de imóveis, enfim. E os clientes dessas imobiliárias e desses corretores também, né? Sim, e seguindo nessa linha de gerente, então tu visita as imobiliárias e mostra o produto, enfim. O nosso negócio como gerente comercial ou gerente de relacionamento do Viva Park é não captar clientes, a gente capta imobiliárias. Capta imobiliárias e capta corretores de imóveis, né? E a gente vai fazer um trabalho com esse corretor e um trabalho com essa imobiliária. Então eu vou utilizar com essa imobiliária, além do meu expertise como gerente, também meu expertise como corretor de imóveis, né? Que consegue entender o que o cliente está buscando. E o Viva Park, ele é um produto muito interessante no litoral, porque a gente tem tudo aquilo que o investidor procura. A gente pode vender um terreno, pode vender uma casa, pode vender um apartamento, pode vender uma sala comercial, tudo dentro do mesmo produto, né? Porque é um produto desenvolvido numa área de 200 hectares. Para dentro desses 200 hectares, a gente traz uma série de demandas que a região não consegue atender, que é a demanda de escola, de UPA 24 horas, hub de saúde. Nós temos o maior mercado, o maior shopping a céu aberto do país, né, dentro dessas 200 hectares. Sempre comparo isso com o mercado e com a cidade de Gramado e Canela, né? Que são nossas xodós aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente não tem shopping, né? Gramado e Canela são cidades que não tem shopping, as lojas são espalhadas por dentro da cidade, né?
E o Viva Parque também é assim. A gente não tem um shopping, mas a gente tem um shopping espalhado nos nossos 200 hectares, nos térreos de todos os prédios. A gente vai contar com salas comerciais. A grande diferença é que nós não vendemos as salas, nós é quem administramos. Então, nós é quem convidamos as empresas, lojas, enfim, serviços, para que venham participar desse nosso shopping. Essa é Explica um pouquinho mais, diferença. assim, aonde que é localizado, né? Então, qual é a cidade? Ele é considerado um bairro totalmente planejado, mas um bairro bem... Acho que vão sair 2 bairros dali, unidade 1. Comparando de forma mais simples, assim, eu gosto de falar num tom mais simples, assim, sobre as coisas, fica mais fácil a gente entender, né? O Viva Parque, ele é quase que uma cidade dentro de uma nova cidade. A gente está localizado em Porto Belo, que fica do lado de Itapema, Balneário Camboriú. A gente chama aquela região de Bombinhas, Itapema e Porto Belo de Costa Esmeralda, que é onde a gente tem as praias mais lindas de Santa Catarina, né? Principalmente Bombinhas, que é uma cidade muito, muito buscada e que o pessoal gosta de visitar bastante. Nós estamos localizados na melhor localização. O que é a melhor localização nessa região, principalmente de Santa Catarina? É o posicionamento do teu empreendimento com relação ao mar. Então, tu tá BR, mar, te traz um valor de metro quadrado muito maior se tu tiver BR continente. Porque BR mar é turismo, é onde as pessoas querem estar. A gente vai para Santa Catarina, vai para Itapema, vai para Balneário Camboriú, vai para Porto Belo. A gente quer a praia, né? Quer ficar perto da praia. E o Viva Parque, ele tá BR, localizado BR mar. Então, bem na saída da BR-101. Para quem entra para Bombinhas, a gente está ali aproximadamente 400 metros, mais ou menos, inicia a nossa área. E depois ela se estende daí por 200 hectares. Então é uma região em pleno desenvolvimento, onde não para de vir novidades para a nossa região, né? E a nossa região ela foi muito impulsionada pela questão imobiliária de Balneário Camboriú, que trouxe muitas novidades, enfim, mas que em um determinado momento passou a não ter mais terrenos para construir. Estagnou. Assim como Itapema, assim como uma parte de Porto Belo, assim como Bombinhas, por ter um plano diretor bem reduzido, né, na parte de construção. Então, Porto Belo vem se desenvolvendo muito mais. E o interessante é que Porto Belo se desenvolve muito mais preparada do que as outras cidades, porque as outras cidades tiveram um boom imobiliário muito rápido e não tiveram condição de se preparar. Então, para vocês terem uma ideia, dentro do Viva Parque hoje, nós temos a primeira UPA 24 horas de toda a nossa região. Dentro do Viva Parque Porto Belo hoje... Já está funcionando, porque tem algumas coisas que já estão... Sim, a UPA 24 horas já está funcionando. Já está funcionando. Qualquer pessoal da região, não é um bairro fechado, não é um local fechado, qualquer pessoa que está ali pode acessar. Sim, é um bairro parque, é uma nova cidade, né, como a gente chama. Porém, tem algumas questões dentro desse nosso bairro. Esse nosso bairro, além da gente ter a segurança da polícia civil, militar, enfim, né, do poder público, nós temos uma segurança nossa também, que faz uma segurança 24 horas do nosso bairro. Com seguranças mesmo, seguranças particulares, fazendo ronda, e também via um sistema de reconhecimento artificial que é utilizado nos maiores e melhores aeroportos do mundo, né? Então a gente sabe, a nossa segurança, ela sabe em tempo real quem está dentro do bairro agora, nesse momento. Meu filho saiu para estudar e demorou 10 minutos e não chegou. Eu aciono a minha segurança, a segurança em 10 segundos me mostra onde o meu filho está e o que ele está fazendo. Algumas das nossas câmeras são interligadas com a polícia, né, com o poder da segurança, e algumas são da própria segurança pública dentro do bairro. Então, em tempo real, eu sei o que está acontecendo e a segurança pública também sabe o que está acontecendo. Inclusive, identificando alguém que possa estar por ali, talvez seja um foragido da polícia ou alguma coisa parecida, né? Inclusive, isso a gente consegue identificar automaticamente. Assim como carros com roubados também, o carro entrou dentro do bairro, a gente consegue identificar, enfim. E tudo isso interligado com a segurança pública. Isso dá mais segurança e dá mais qualidade de vida. O Viva Parque é isso, é qualidade de vida, é segurança, é uma outra ideia de produto no litoral. É bem diferente. Nós não vendemos praia.
Nós não vendemos o mar. Sim. Às vezes até chego a brincar com alguns corretores e alguns clientes nossos, né? E aí a gente começa, né? Mas é um empreendimento tal, mas não sei o quê, mas lugar tal. E aí a gente questiona, assim, brincando, né? E se tirar o mar? O que sobra desse teu empreendimento? Porque se tirar o mar, o Viva Park continua sendo o Viva Park, né? E é uma questão, assim, interessante, assim, parece uma comparação boba, assim, grotesca, mas mas é real, é bem real. Porque nós não temos o mar como o nosso... Não é a vista que é o mais legal. Não é a vista que é o mais legal. O nosso negócio é a qualidade de vida e segurança para as pessoas que vão morar lá dentro, ou que vão trabalhar, enfim, ou que vão utilizar final de semana para passear também, né? Que acontece bastante isso. Hoje a gente tem em torno de 80 mil pessoas por mês dentro do Viva Park, passando lá por dentro. Nossa. A gente está falando de um empreendimento que não tem ninguém morando ainda. Sim. Então, Dessas questões ali de entrar as pessoas e visitarem, conhecerem. Eu me lembro que quando a gente fez a visita, a gente tem as áreas de uso comum, temos as quadras esportivas, né? Vale lembrar, né, que essa área ali, o pessoal que não é da cidade, eles não têm acesso, por exemplo, a uma quadra de esportes, né? Eles podem ser convidados por um proprietário, vai ter seu acesso. Então, para quem é morador do Viva Park, né, ele tem um acesso. Como é que é a questão do acesso nessas áreas de uso, assim, de convívio ali do pessoal? A gente diz que o bairro, ele é para todos, né? É um bairro onde todos podem utilizar. Então, quando a gente entra no nosso bairro hoje, né, a gente entra pela nossa entrada principal hoje, a gente já vai dar de cara com 2 grandes lagos bem na entrada. Esses lagos, eles não são só para beleza, eles estão dentro de 2 grandes praças ali, né? Esses lagos, eles não são para bonito, além da beleza, lógico, a questão ambiental, mas eles também, a gente se serve deles para a gente poder utilizar o nosso sistema anti-inundação. A nossa área, ela foi levantada a 6 metros de altura, com relação ao que ela era. Então, esses lagos, além de beleza e a questão ambiental, elas trazem uma segurança para a nossa membro que ajuda a fazer a permeabilidade do solo, né? Aí a gente tem mais de 138 mil metros de área verde que compõem todo esse sistema anti-inundação. Então, essas praças que a gente encontra ali no início, onde a gente tem um mercado público, um mercado gastronômico, ela é aberta. Todo mundo entra, todo mundo utiliza. A gente tem em todas as praças e parques, a gente tem um totem de segurança, então... dá uma pane, alguém, sei lá, ou eu vejo alguma coisa acontecendo, né? Eu aciono esse totem, a segurança conversa comigo e já identifico o que está acontecendo. E aí a gente vê se esse caso é para segurança pública ou se é para nós, enfim, né? Para a gente resolver. E aí acontece que em algumas outras praças, né? Que é essas que tu colocou, elas não são abertas ao público. Elas são fechadas para quem mora no bairro. Então, eu moro no bairro e eu tenho um time de amigos meus lá e eu quero utilizar naquele dia lá e tal. Vou reservar com a Conviva, que é a associação que vai cuidar do nosso bairro, né? E aí vou poder utilizar. Mas essas praças só podem utilizar quem é morador, quem é proprietário de algum imóvel ali. Então, ele é aberto, todo mundo entra, mas tem algumas restrições, né? E por que a gente consegue fazer isso, né? Porque todos os terrenos são da nossa empresa, todos os terrenos são da Vocan. Então, a gente não está proibindo a entrada de alguém num espaço público. Eu estou proibindo a entrada de alguém num terreno que é meu. Né? Uma forma mais simples de explicar, né? Então, tem essa questão. Então, algumas praças, elas vão ser utilizadas somente por quem mora. Ou convidados de quem mora, enfim, né? Então, é bastante importante essa... O bom é que traz uma segurança muito alta, né? É muito maior. E tu sabe que o interessante ali, Felipe, é o seguinte. Santa Catarina... comparada ao Rio Grande do Sul e comparada a outras cidades, ela já é uma cidade mais segura. O litoral catarinense ele já é um lugar mais seguro se a gente for comparar com outros lugares, né? Claro que a segurança para nós perfeita é onde não acontecesse nada, né? Sim. Mas infelizmente a gente não consegue alcançar esse grau de perfeição, né? Então a gente já está num estado que ele é um pouco mais seguro, porque Santa Catarina ela não oferece só... Santa Catarina não oferece só as praias, só natureza. Ela oferece um estado que é grande, né? Um estado que é muito grande. É um estado muito sólido, enfim. Então, a gente já tem essa segurança. Então, a gente, dentro de um estado que já é, né, um pouco mais seguro, a gente traz mais uma segurança nossa, né? Que é as questões das câmeras de monitoramento, a questão dos totens de segurança nas praças, a questão de todas as câmeras e ainda, né, os boulders de segurança que a gente tem em todas as entradas e todas as saídas do bairro.
Então, os boulders de segurança são aqueles cilindros que a gente vê nos filmes, né? Que sobem do chão lá, que trava a rua e tal. Então, o nosso bairro, a gente é capaz de fechar o nosso bairro ali em 4 segundos, 5 segundos. A gente fecha todas as entradas e todas as saídas do bairro, né? Espero que não precisamos usar nunca, né? Mas se precisar, a gente tem esse recurso também. Sim, é uma tecnologia bem diferente que eu acho que aqui é pouco utilizada, né? Assim, é muito acho que não pouco tem, na utilizada verdade. porque a gente não tem espaços assim, né? As cidades, a parte urbanística das cidades, elas se desenvolveram muito com outra ideia, né? Era uma ideia mais de atender a população que estava ali. Não que o Viva Parque não venha para isso também, mas o Viva Parque, ele se organizou. É um projeto que roda, antes de iniciar a obra, são mais de 10 anos de preparação para isso, né? A inspiração veio da onde? Porque aqui no Brasil é único, né? Sim. Mas existe alguma inspiração em outro lugar que disseram, vou pegar este modelo, né? E trazer. O arquiteto urbanista que assina o nosso projeto, ele é o Jaime Lerner. Não sei se vocês conhecem, mas o Jaime Lerner, ele foi um grande arquiteto urbanista. Ele foi ele quem praticamente organizou a parte urbana de Curitiba. Ele foi prefeito de Curitiba, foi governador do Paraná. Enfim, tem várias cidades aí que tem a assinatura dele, né? Inclusive, tive em Sinop, lá no Mato Grosso, mostrando o Viva Parque. E Sinop é igual ao Maringá, que é um dos projetos do Jaime Lerner. Então, vem daí a nossa inspiração urbanística, vamos dizer assim, né? Aquela parte de urbanismo. Mas para vocês terem uma ideia de onde é que vem essas ideias, né? O Viva Parque, ele é muito moderno. E a gente tem aí uma projeção de 10, 15 anos, né, de empreendimento saindo dentro do Viva Parque, mas ele vai se modernizando a cada dia. Ele já é muito moderno hoje, mas ele vai se modernizando a cada dia. Então, a nossa diretoria da Vocan, que é a empresa que toca o Viva Parque, os diretores da Vocan estão lá no Japão, onde tem uma grande feira agora, né, voltada para isso. Então, de lá dessas feiras se traz muitas coisas, né? Ideias. Onde é que a gente vai ver algumas ideias dessa? Principalmente na Flórida, nos bairros da Flórida. Muitos bairros da Flórida são assim, funcionam mais ou menos nesse jeito, né? E a gente vai ver as questões de segurança. Então, as seguranças são inspiradas nos aeroportos. Então, cada situação que a gente tem inspirada em algum lugar, né? Se trouxe muitas coisas de vários lugares, né? Para atender essa demanda de segurança, de qualidade de vida, enfim, né? Esse é o nosso negócio. E hoje, então, a Vocan toca toda a obra e a Vocan constrói lá dentro. Ou tem outras construtoras que participam? Como é que funciona o nosso negócio? A Vocan, né? A Vocan, ela vem de uma empresa, de um DNA de contabilidade. A Vocan, ela vem da Roderjan. Roderjan Volaco é um grande empresário da nossa região, né, que ele tem essa empresa, a Roderjan, que administra condomínios, tem seguros, enfim, tem uma série de coisas lá lá em Itapema. Então, através de mais de 5 famílias, né, de 4 famílias, a Roderjan, né, a gente tem a família Kipper, a família Kirchner e a família Miranda, né? Por isso o nosso nome Vocan, o vô de Volaco, né? Os 2 casos de Kirchner e de Kipper, e o de André Miranda, que é um dos sócios também. Então, a nossa empresa, ela tem esse DNA de contabilidade. Então, por que eu gosto de falar sobre esse DNA? Porque lá no Viva Parque nós não aceitamos carro, nós não aceitamos terreno, nós não pegamos permuta por apartamento, permuta por casas. Nós viemos de um DNA de contabilidade. Para quem trabalha nessa área, entende que números, né, são importantes e que, mais do que isso, se tornar uma empresa sólida faz com que tu tenha que trabalhar com muita ética e com muita moral dentro dos teus negócios, né? Então, o nosso DNA é esse. A gente vem desse DNA. E aí, a Vocan, ela é uma espécie de dona de toda essa área, né? Uma parte é comprada, outra parte é permutada, enfim. Mas ela, vamos deixar de forma simples, ela é dona de toda a área. E aí ela começa a convidar empresas para desenvolver o projeto que o Jaime Lerner criou, vamos dizer assim, né? E mais toda essa estrutura que foi trazida. Então a Vocan começa a convidar empresas para participar do nosso negócio. Então a gente tem lá, dentro dessa área,
de 200 hectares. A gente tem espaços que são só para casas. A gente desenvolve os terrenos, vende os terrenos, as pessoas constroem casa. E aí algumas construtoras compram terrenos e constroem casas para vender. Aí depois a gente tem os nossos verticais, que aí são os prédios comerciais ou os prédios residenciais, né? E ali a gente começa a convidar empresas para participar do nosso negócio. Então a primeira empresa que começou a construir os verticais foi a Torresani, que é uma empresa, uma empresa catarinense, constrói 3 prédios com a gente hoje, constrói o Vista Jardins, o Vértice e o Voz, que são 3 grandes empreendimentos. Depois veio com a gente a Famex, lá de Pato Branco, que é uma outra grande empresa, né? Constrói em Chapecó também. A Famex tem 2 produtos dentro do Viva Park hoje, tem o Ventura e o Quadra 27. O Quadra 27 é um grande produto que ocupa uma quadra inteira. São todos os projetos são projetos muito, muito diferentes, né? O Vértice, por exemplo, da Torresani, tem 129 piscinas, além das piscinas de áreas comuns, né? Quem vai lembrar de mar? Ninguém vai querer. Todo mundo vai entrar ali para dentro e não precisa sair. Tu entrou no Viva Park, tu olha, cara, o mar é ali, mas por que eu vou sair daqui? Tem tudo. Bom aqui, É um ambiente que ele te acolhe. Tu chega lá, tu diz, não quero sair daqui. Não precisa sair. Dá vontade de ficar e comprar lá. Tem que trabalhar. Trabalha em home office, cara, tem tudo lá dentro. E é um bairro Essa é a ideia do nosso bairro. Então a gente traz mais a N1 com a construção do Vision, que vai ser o nosso primeiro home club. Tem quase que 6 mil metros de área de lazer, o Vision. E a gente traz aqui da nossa região também, um dos nossos parceiros, que é a Excel aqui de Caxias, que constrói 3 empreendimentos com a gente, né? Constrói o Videiras, o Veleiros, que são 2 empreendimentos muito legais, e agora a gente está lançando um corporativo com eles, que vai ser mais ou menos que o centro comercial do nosso bairro. E como que chegou essa fusão, né? Como escolher a empresa certa e saber que essa é a empresa que tem que trabalhar para vocês, né? Ou eu sou a empresa e me apresentei e gostaria de trabalhar com vocês, ou foram vocês que analisaram? Não, eles é feita uma análise. É feita uma análise. Eu quero chamar eles. Não é eu chego, eu pego o terreno e eu construo, eu compro o terreno e eu construo, não. Não é bem assim. Não, tem uma análise bem específica aí por trás disso aí. Não é muito fácil. Bem específicas e de locais diferentes, né? Sim. Que estão compondo, né? Nós estamos emprestando o nosso nome e dando um terreno para aquela empresa construir, né? As construções lá de Santa Catarina, elas são diferentes da nossa aqui, né? A gente fala de prédios com 300 apartamentos, né? 400 apartamentos, né? Um prédio com 129 piscinas. Né? Então, são prédios muito diferentes. E apartamentos grandes, né? Um que outro que tem um loft ali. Os grandes nós não começamos a fazer ainda, né? Não. Porque nessa primeira fase agora, a gente traz praticamente apartamentos mais compactos. Ele é 3 dormitórios, mas ele é compacto, perto de uma... Sim, né? Compacto é de 100 metros, mas a gente vai ter ali um 3 dormitórios compacto para nós lá hoje, é um apartamento de 150 metros. Mas a gente entende que ele é um apartamento de 3 dormitórios compacto para essa fase. Porque essa fase agora, a primeira fase do Viva Park, ele é o centro nervoso do Viva Park. É onde a gente tem a escola, que já começou as aulas agora em fevereiro, né? A Escola Bom Jesus iniciou as aulas no dia 12 de fevereiro. É onde a gente vai ter a universidade, é onde a gente vai ter o hub de saúde, fica próximo da UPA 24 horas. Então a gente traz tudo ali para essa centralidade. E aí as outras fases a gente vai compondo com empreendimentos diferentes. Aí talvez mais adiante com apartamentos de 400 metros quadrados, 500, enfim. Então é uma outra fase, é uma outra ideia de negócio um pouquinho diferente dessa primeira agora. Então, as empresas, elas não chegam e constroem, né? É a gente que convida. A gente convida as pessoas para participar do nosso projeto. Assim como a gente faz com os corretores, né? Convida os corretores para participarem do nosso projeto. Nosso projeto é bom, é seguro, nosso negócio ele é rentável para quem compra, né? A gente tem aí nos últimos 4 ou 5 anos, a gente tem 183% de valorização nos nossos produtos. Né? Tava na perguntinha aqui. Já tava na perguntinha. E a gente tem produtos, tem alguns produtos dentro do Viva Park que valorizaram mais de 300%. Né? Quem comprou terreno lá no início, em 2020, quando era só poeira e barro, que era quando eu ia para lá, e ninguém entendia o que era o projeto ainda, né? O pessoal comprou terrenos por 450 mil na primeira fase que a gente visitou. Um caso lá. E aí depois a gente estava conversando sobre os valores. Hoje um terreno é 1,5 milhão.
1.800.000, 2 Os terrenos que dependendo da foram localização. comprados naquela época, alguns foram revendidos, né? E outros que a gente passa, ela tem a placa e vamos dizer assim, a questão da venda, o anúncio é um anúncio mais limpo lá. Sim. Ele não é um anúncio que vai vir a imobiliária do Joãozinho lá de tal cidade e vai botar uma placa. Tem uma placa específica da Vocan, vai ter um QR Code, telefone de contato. É uma padronização. Sim, sim. Então, entra também nesse planejamento, né? E a revenda também entra. Por exemplo, o Gilmar, que é nosso gerente, ele vai mostrar tudo. Então, para você que tá pensando, o que é o Viva Park? Como é que eu faço para conhecer? Vem aqui, fala comigo, com a Simone. Sim. Fala com a Josi, que ela não pôde estar aqui hoje com a gente. A gente vai te explicar, a gente vai chamar o Gilmar. A gente tem todos os vídeos, todo o material do Viva Park. Vai conseguir te apresentar. E assim, agendar também uma visita para te conhecer pessoalmente esse projeto que é magnífico. Então... a questão da venda ali, a valorização deles é excelente, né? O Viva Park, ele se vende meio que sozinho, né? É algo assim, tipo, agora no lançamento do Quadra 27, a gente vendeu 180 milhões em 15 dias de negociação. Então, a gente tem um comercial preparado para isso, né? O nosso comercial, ele é muito diferente, né? O nosso comercial só atende corretor, então a gente não tem o nosso comercial atendendo o cliente direto, né? O cliente que está comprando agora é investidor? Porque daí tu vem de uma veia de investidores que tu levou para lá, mas o bairro, ele é para morador. Ele foi feito para que a pessoa possa morar. E a gente está falando muito nessa revenda, né? Na pessoa que vai investir. Ou quando fala em Santa Catarina, que abrange o país inteiro de gente de fora e conhecida que simplesmente tem um apartamento lá, né? Tem um imóvel lá. E o que vocês querem trazer é uma qualidade de vida que a pessoa se encante e que queira morar, né? Então, me fala um pouquinho como é que tá esse perfil hoje do comprador. A região da Costa Esmeralda, ela é uma região onde a gente tem o maior índice de valorização imobiliária do país hoje é concentrado na Costa Esmeralda. Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas e Porto Belo, né? Então é ali onde o Brasil quer investir. Onde o pessoal quer botar o dinheiro porque vai render, né? Porque o teu dinheiro vai... o teu dinheiro, ele vai valorizar. Dentro de uma média, assim, a gente pode falar nos 30, 70. 70 investidor, 30... porque é mais demorado a pessoa comprar para morar. Geralmente, quem vai morar, ele não se programa para comprar na planta. Geralmente, ele já quer algo pronto, né? Então, isso favorece com que alguns investidores comprem e ficam aguardando o momento da compra daí desse cliente, né? Mas a gente tem um fato interessante que está acontecendo no Brasil, aí nos últimos 10 anos, que é a questão da imigração ou migração dentro do nosso país, que as pessoas têm saído de grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, e têm buscado lugares mais tranquilos para viver, né? Algumas pessoas já de idade avançada buscam lugares mais tranquilos para morar, enfim. Então, a gente tem tido bastante isso. E também uma outra questão é essa questão de hoje tu poder trabalhar de casa, né? Tu trabalha home office. Dentro do Viva Park a gente vai ter um corporativo, tem escritórios dentro do Viva Park também, dentro dos empreendimentos. Então, o que acontece? Faz com que hoje a procura também por pessoas que vão morar e que vão é bastante grande. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente deva estar muito próximo dos 50-50. Então, é lógico que aqui no Brasil a gente ainda tem essa cultura de não programar a compra para onde tu vai morar, tu quer mais imediatista, tu quer algo pronto, tu quer chegar lá e quer morar, enfim. Né? Os investidores do Brasil inteiro investem muito na nossa região. Hoje o Viva Park ele é comercializado para 18 estados aqui do Brasil e a gente tem aí mais Canadá, Estados Unidos. Acho que o mês passado eu atendi um cliente de Portugal. A América Latina consome muito o nosso litoral, né? Principalmente Uruguai e Argentina são grandes consumidores do nosso litoral também. Então, mas hoje a gente pode falar em 70-30. Mas eu acredito que esse número tem uma tendência bastante grande de mudar daqui mais um tempo, sabe? Onde as pessoas vão talvez se programar um pouco mais, né? Você tá falando em faculdade, né? Tá falando em escola e daqui a pouco tanto investidor, será que aquela escola se mantém? Porque daí é tudo particular, né? Não tem um município, não tem nenhum poder dentro do lugar, né? E será que vai conseguir se manter, se vai ter criança suficiente, né? E até mesmo se eles vão ficar na faculdade, enfim. Pensando também que são pessoas mais idosas, que talvez gostariam de ter essa qualidade. E condição financeira também, né? Sim. Para isso, né?
Mas é uma aposta... Na verdade, assim, tudo dentro do Viva Park ele tem uma razão de ser o lugar para estar e por que tá ali o negócio, né? Por que existe a Escola Bom Jesus dentro do Viva Park, né? Porque a gente não tem escola desse padrão na nossa cidade. Não tem em Balneário Camboriú, não tem em Itapema, não tem em Porto Belo, não tem em Bombis. Então a gente traz uma escola que é bilíngue, uma escola que é AAA, uma escola reconhecida nacionalmente, traz para dentro do Viva Park. Mas por que traz, assim? Traz porque muitos alunos da nossa região têm que se deslocar até Itajaí, que é o nosso polo educacional mais próximo. Então, o Bom Jesus ele não foi simplesmente trazido para dentro do Viva Park, né? Ele tem uma razão de estar aí, porque a gente sabe que com as 700 vagas que a gente tinha, a gente consegue atender mais da metade só com alunos que deixaram de ir até Itajaí. Que para ir até Itajaí, a gente tem mais ou menos ali 16 quilômetros de Porto Belo até Balneário Camboriú. Em horário de pico, a gente leva mais de hora para fazer. Então, imagino, esses alunos se deslocam todo dia para fora. Né? Então, a gente não trouxe lá 3, 4 escolas, a gente trouxe uma para atender uma demanda que já existe. Né? Toda. E aí, quando a gente fala de faculdade, é a mesma coisa. A nossa faculdade mais próxima fica em Itajaí. É a mesma coisa. Então, a gente não traz a universidade... vamos experimentar uma universidade aqui. Não, a gente traz porque tem demanda. Sim, com planejamento. E porque a gente sabe que a gente vai conseguir atender. Aí a Escola Bom Jesus, são em torno de 700 alunos. A nossa capacidade do nosso bairro é para 35 mil, onde poderíamos colocar mais de 100 mil tranquilamente. Mas a gente optou por, ao invés de verticalizar tudo, deixar casas, enfim, né? Criar esse ambiente mais de bairro, mais de cidade. Meio Farroupilha, então. Basicamente. Meia Farroupilha. Lá tu, em vez de carro, tu pode andar de carrinho de golfe. O Gilmar pilota ali, tu vai indo lá. Pensa numa dessas cidades que a gente conhece, assim, se a gente pudesse organizar assim, né? Hoje, né? Vamos parar e vamos organizar, vamos fazer do zero, vamos botar uma escola aqui, vamos botar uma faculdade ali, vamos colocar uma UPA, vamos colocar um hospital. Sim, e pensado, né? Porque as cidades, elas são feitas meio que assim... Conforme a demanda, né? A demanda porque a gente nós somos muito imediatista, né? A gente constrói para resolver uma demanda que é da hora ali, né? Que é o problema aqui. Vamos resolver esse problema aqui, né? E aí a gente não pensa para daqui a 20 anos, né? Sim. Mas daqui a 20 anos, como é que vai ser? A gente, infelizmente, não pensa assim. O Viva Park pensa dessa forma. E não tem aquela poluição visual, né? Que a gente fala muito a questão de fios. Hoje em dia, tu vai aqui em Bento, vai em Farroupilha, Garibaldi, poste para tudo que é lado, tudo. Sim. Lá é tudo subterrâneo. É tudo subterrâneo a nossa fiação. Os postes são todos de um modelo mais bonito. Nossa iluminação é 100% em LED. É menos visual e, de certa forma, um melhor visual e, de certa forma, até risco a acidentes também, né? Claro. E a nossa região é uma região que se utiliza muito de helicóptero também, né? Então, dentro do Viva Park, hoje a gente tem 3 helipontos e a gente deve tirar esses helipontos, talvez, dali e jogar para cima do corporativo. Ainda é um projeto que tá em andamento. Sim. E tem isso também, a nossa região se serve bastante disso, né? Mas não só por essa questão, assim, tem essa questão também de risco, assim, de acidente, se tu tem os fios à mostra, né? Tudo no ar, né? Sim. Então, se tu deixa tudo subterrâneo, além da beleza, te traz uma segurança maior. Claro, com certeza. E entrando nesse viés, como é a questão da sustentabilidade? No Viva Park, tudo tem tudo a gente pensa em sustentabilidade, tá? Então, para vocês terem uma ideia, assim, da nossa preocupação com isso, é que a primeira estação de tratamento de esgoto de toda essa região que a gente fala é dentro do Viva Park. E essa estação de tratamento de esgoto, ela já funciona antes de ter moradores dentro do Viva Park. Então, lá tudo é pensado para trazer... É um problema grande, né? Quando a gente fala no litoral catarinense, muito grande, é esse, né? É a demanda ali do verão. Sim. Que não dá conta porque nada foi planejado, Nada foi né? planejado. Tudo foi feito para suprir uma demanda que era da hora, né? A gente traz 138 mil metros de área verde. É muita área verde. A gente tem uma praça bem bacana lá, que é a Praça dos Temperos, onde a gente planta temperos para quem mora no bairro. Que legal. Quem mora no bairro pode ir lá colher seus temperinhos, né? Dá vontade, já saí daqui. Já quero. Dá vontade de ir pra lá e morar lá. Vamos olhar a tabela depois ali. Já vamos puxar a tabela e já vamos olhar aqui, né? E aí, mas tem toda essa questão. Então, se tu olhar assim, todos os prédios do Viva Park, qualquer projeto que tu olhar dele, tu vai ver muito verde nas sacadas, enfim. Então, a gente se preocupa bastante com isso.
É uma preocupação bastante grande. Acredito que daqui para frente não tem mais como tu não pensar nisso. Né? Eu vejo que os lançamentos, assim, que estão acontecendo, né? Todo mundo já pensa muito nisso, né? E é uma questão que tá bem em pauta, né? Sim. É importante, é importante, né? é importante. Precisa. É importante a gente pensar mais adiante, assim, né? O que a gente vai deixar aqui, né? A gente começar a pensar o que nos deixaram, né? O que a gente pegou aí, né, há 20, 30 anos atrás, né? E pensar naquilo que a gente pode deixar para quem vem depois, né? Claro, com certeza. Então, isso é bem, bem importante. A consciência hoje é outra, né? Do que deixar, eu acho, né? Essa preocupação hoje... Antes era o fazer de qualquer forma, né? O fazer, crescer, ter. Sim. Agora é uma consciência, né? E, claro, nesse caso, um projeto totalmente... Ele já é voltado para isso, né? Já traz essa ideia. Mas mesmo quem não tinha essa ideia, vai ter que começar vai ter que começar a ter. E o Airbnb? Porque hoje né, é o canal, o investimento acaba sendo... pensando com toda essa segurança... Né, que se tem essa preocupação, tem algum trabalho diferenciado, porque vai ter essa demanda igual no verão maior, mesmo não sendo mar, mas enfim, até talvez não só no verão, acho que vai ser bem né, mas o Airbnb a pessoa compra pensando nisso, não mais num aluguel normal, né? Lá no litoral catarinense funciona bastante com Airbnb, bastante aluguel de temporada. Tem alguns hotéis que pegam o teu imóvel e te garantem uma alocação anual do teu imóvel, te pagam um valor fixo e eles alugam, enfim, isso tem bastante em Porto Alegre também. Então, deve ser um produto que deverá ter bastante força dentro do Viva Park, até porque a gente vai ter bastante unidades lá dentro, né? Nós, num primeiro momento, assim, a gente não faz indicação, assim, a gente, né? Não é a bandeira, né? Não é a nossa bandeira, porque o nosso negócio agora é construir, né? E depois cada proprietário, cada empresa vai trabalhar o seu imóvel, né? Mas com certeza o Airbnb deverá ser muito, muito utilizado. E aí a gente fala de toda essa segurança do bairro, mas tem a segurança do próprio prédio, né? Então, o Quadra 27, por exemplo, o Quadra 27, ele é um prédio que ele traz apartamentos estúdios, traz apartamentos de 1 e 2 suítes com ou sem piscina. São mais de 80% dos apartamentos com piscinas. A entrada dos estúdios, por exemplo, que é onde o pessoal deverá utilizar mais Airbnb, que são apartamentos mais compactos, ela é separada de todos os outros. De todos os outros. E, além disso, a área de lazer dos estúdios, por exemplo, ela é separada da área de lazer dos apartamentos de 1 e 2 suítes. Sim. Então é uma área de lazer. É bem comercial. Parte comercial. Provavelmente esses estúdios deverão ser mais utilizados para Airbnb do que apartamentos de 2 dormitórios, um dormitório com suíte e piscina. Então a gente também tem um certo cuidado assim, com algumas coisas, mas que esses prédios serão administrados por algumas empresas, né? Então vai ter a sua regra, vai ter, enfim, vai ter a sua gestão lá de condomínio e vai ter própria, enfim, né? Mas eu acredito que o Airbnb deverá trabalhar muito dentro do Viva Park. Tem um cliente nosso de Curitiba, se não me engano, que estava buscando... Ele trabalha só com Airbnb, ele só faz a gestão de Airbnb. E ele tem um grupo de empresários que estava interessado em comprar 8 unidades, né, dos nossos prédios para ele poder trabalhar o Airbnb para esse legal, interessante. Mas vai ter bastante coisa nesse sentido. Com certeza. Pessoal de Farroupilha, quer investir? Olha aí a dica do Gilmar. Aproveita a oportunidade. Aproveita, vem falar com a gente. Só 8 unidades. Eu tava satisfeita só com 4 já. Mas vontade. Tem pessoal de Farroupilha que já tem, tá? Então é uma coisa bem importante. Tu vendeu, Felipe? Não, fiquei batendo na trave. Postei que tava lá, meu amigo, comprei nesse prédio aí, olhei, não fala, então é melhor nem saber, né? O pessoal de Farroupilha, tá? Comprou e não sabia que tinha Farroupilha. O pessoal compra e não sabe que tem corretor aqui em Farroupilha que tem todas as estruturas do Viva Park, que já conhece o empreendimento, que sabe te apresentar. Porque não entendem o nosso trabalho, que mesmo não tendo, a gente vai atrás, né? Não consegue entender a dinâmica do nosso, né? Do que a gente pode ofertar, né, pra ele. Hoje em dia, o Viva Park, que nem a gente fala, né? Um dos melhores investimentos, onde é que tu vai investir? Investir no litoral. Qual que é a rentabilidade? Qual que foi a porcentagem que tu falou que chegou a 183 é a nossa média. De rentabilidade, tem imóveis que rentabilizou mais de 300%. Vamos pôr hoje o Excel, que tava, se não me engano, ele tá iniciando a obra, né? Cara, quantas unidades tem disponível ali da Excel? De qual? Da Excel? Cara, a gente tem praticamente mais de 50% vendido de todas as unidades já da Excel. Já.
Então, tu já tem ainda a possibilidade de adquirir um imóvel de uma construtora que é de Caxias, aqui da nossa região, e ainda vai ter uma rentabilidade que vai ser maior por ser Bem litoral do que aqui na Serra. Tu não encontra uma rentabilidade num imóvel tão alta que nem lá. Sim. Isso aí é claro. Temos um vídeo que a gente pode mandar para você, que vai vir chamar a gente no WhatsApp depois dessa nossa conversa aqui no podcast, que mostra todo o crescimento e a porcentagem que teve, a lucratividade que alguns clientes tiveram quando adquiriram logo que lançou, né? Uhum. Então, a própria Vocan já está disponibilizando esse vídeo, né? Sim, É sim. a própria rentabilidade que teve dos empreendimentos, né? E a gente tem essa coisa bairrista, assim, então o gaúcho compra da empresa que é gaúcha, né? E tem essa Isso ajuda bastante porque, familiaridade. na verdade, conecta, né? A gente tem que entender que a gente está aí a 700 quilômetros de distância do produto que eu quero vender como corretor, né? Isso é uma distância, né? Tem uma distância, enfim. Mas a gente consegue diminuir essa distância quando a gente sai lá de Porto Belo e vem aqui atender o cliente com vocês. A gente diminui muito essa distância. E por ter empresas que são gaúchas, no caso aqui da nossa região, a Excel, então conecta mais, né? A gente tem uma empresa que, se precisar ir ali conhecer a empresa, eu levo ali para conhecer a empresa. Se a gente precisar atender o cliente aqui na Excel, a gente vai ali e atende ali, não tem problema. Sim. Então a gente consegue aproximar, consegue conectar mais e trazer mais segurança para aquela transação imobiliária, seja do investidor, enfim, ou alguém que, né, talvez queira ir morar para lá daqui mais um tempo, enfim. Né? Então são coisas que aproximam e que dá mais segurança para quem busca um imóvel, né? Então, isso é muito importante. A parte legal também do Viva Parque, vamos dizer que a gente falou, são 700 quilômetros de distância. Hoje está chegando ali a época de férias escolares. O cliente aqui da nossa região, ele quer visitar. Como é que eu faço para visitar? Pega e entra em contato com a gente tem todo o material do Viva Parque. A gente tem uma equipe aqui que vai te apresentar aqui em Farroupilha, aqui em Bento. A gente vai poder te apresentar esse empreendimento e tu vai estar viajando e tu ficou curioso para conhecer o Viva Parque. Passa pra gente o teu nome. A gente vai pegar e vai passar ali para nossa lista, ali pro Gilmar. Ele vai deixar tudo liberado para vocês. Vocês vão conhecer o empreendimento inteiro e ver que realmente o Viva Parque, ele se torna um empreendimento fantástico. Eu fui lá visitar e me apaixonei. Não tem como não se apaixonar. Eu tô apaixonada, tem visitar. É tudo ali. Não tem como não. Tem correspondente bancário lá dentro. Olha aí, olha só. Já pega uma unidade. Já vamos alugar uma sala lá. Sabe que o litoral é uma coisa que eu gostaria muito, né? Mas hoje o financiamento, ele talvez não gire tanto ainda, né? Mas, né, tu sabe que isso aí é uma coisa legal que tu falou agora de financiamento. E aí, agora me lembrei de mais um negócio. Hoje a gente vive com a alta da taxa Selic. Hoje é praticamente impossível a gente financiar um imóvel no banco, né? Tá bem complicado. Eu sempre digo que quando a gente sente na frente do banco, parece que ele não quer emprestar o dinheiro, né? Ele faz de tudo para não te emprestar, né? Então, né? Nesse momento. O que acontece em Santa Catarina? Santa Catarina, as construtoras são o banco. Então, não preciso de banco para financiar. Hoje, lá no Viva Parque, eu compro as unidades em 100 meses para pagar. Sim. Direto com a construtora. Eu não preciso de banco, não preciso... Sim. Né, a gente faz ali... E outra coisa muito interessante também no Viva Parque, assim, no litoral de Santa Catarina, é que quando eu compro um imóvel, por exemplo, lá no Viva Parque, eu não tenho juro nas minhas parcelas. Eu tenho o reajuste do CUB. Sim. Que é o mais honesto de se fazer, né? E depois do imóvel pronto, depois que eu recebo a chave, eu tenho daí, passo a trabalhar com IPCA. Então é sem pegadinha, assim. Quanto é que eu vou pagar? Então, vou pagar esse valor aqui, acrescido do CUB, que é um reajuste normal, né? Normal. Lá não tem CUB mais 1%, não tem IPCA mais 1%, não. Não tem entrelinhas, né? Quando tu tem que ver o asterisco, o que é que tá acrescentando, né? Lá a gente não precisa disso, sabe? E a gente trabalha nas 100 meses. O cliente quer fazer 100 meses lineares, a gente faz. O cliente quer fazer uma proposta nesses 6 meses. Quero diminuir parcela e aumentar reforço. Quero baixar a entrada e aumentar a parcela. É só trazer a proposta que a gente vai analisar. E a média de entrega hoje de um desses empreendimentos que estão sendo... 48 meses de obra.
Geralmente é 48 meses de obra. Não tem o porquê fazer mais. Mais tempo. Se a gente for comparar com a construção aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente leva 48 para entregar um prédio muito menor, às vezes. Sim, Né? é verdade. E aí lá a gente consegue entregar no mesmo tempo um prédio muito maior, com muito mais coisas, Sim, né? sim. Muito mais É detalhe. bem diferente a questão da construção Claro, lá, com né? certeza. E entrando um pouco na linha de comercialização, tu falou que a tua imobiliária foi destaque de vendas, enfim, né? E hoje se destaca mais corretores de lá, ou daqui, ou de outras regiões? Muito ou imobiliária que Sabe se que plantou lá, né? tudo depende do lançamento. Sabe? Quando nós lançamos, aí a gente tem as tendências, né? Eu sempre digo assim, o nosso mercado lá é um mercado, sei lá, eu tive imobiliária em Itapema, tinha 500 imobiliárias, tinha mais de 6 mil corretores trabalhando lá. Então, a gente tem um mercado onde as pessoas elas saem das suas casas, dos seus lugares e vão lá buscar o imóvel lá no litoral, enfim, né? E às vezes saem daqui do lado da nossa casa, né? Ou até do nosso escritório e vai lá buscar lá, né? Sim. Mas ele meio que se destaca, assim, pelos lançamentos. Então, a gente teve o lançamento da Famex lá de Pato Branco. Então, uma imobiliária, um corretor ligado a essa construtora, ela tem uma tendência maior de vender mais. Porque ela tá com a construtora, ela conhece a construtora da região dela e tal. Da Excel, aqui em Caxias, a gente tem vendido muito com a Excel. Mas quem mais se destaca são corretores locais, assim, dali da região. Né? E são corretores que têm cliente de carteira. Tem cliente de carteira para oferecer, para ligar, para agendar uma visita. A gente sabe que vende... Não é corretor que se aventura, não é a imobiliária que agora disse montou, tô indo. Não. Tu tem que ter carteira para trabalhar. Já é alguém com contato. público Tu tem que ter diferente. carteira, tu tem que ter nome, tu tem que ter relacionamento, tu tem que ter uma série de coisas, né? Isso, na verdade, para qualquer negócio, né? É difícil a gente pegar um imóvel ali e vender pro cara da esquina ali, né? Uma vez era mais fácil. Sim, né? Hoje já não é mais tanto, porque tem muita gente no mercado. Então, mas os que se destacam, assim, sempre o pessoal me pergunta, lógico, claro que eu não vou falar nomes, né? Mas pelo que eu entendo, assim, né? E pelo que eu conheço do mercado imobiliário, às vezes os que mais se destacam são os que menos... são os que têm menos popularidade. Às vezes os que mais se destacam é aquele que pega o produto, que nem como eu fazia, por exemplo, quando eu comecei, né? Ia lá em Porto Alegre, na construtora Rossi, na G Pinheiro, na Melnick Iving, pegava um massa assim de folder e parece que tu tirava pedido. Que tu ia mostrar para um que ele comprava, né? Mas lógico que tinha relacionamento com quem comprava, né? Então eu acho que as coisas elas funcionam melhor assim e que dá mais resultado pelo que eu vejo, pela experiência que eu tenho, né? É aquele corretor que pega e vai atrás. Mas tem corretores que vendem muito e cada trimestre a gente tem premiação com os corretores, tem viagem. Legal. Só vai para Ponta Cana, vai para Cancún, aí, dependendo da campanha da construtora daquele trimestre ali. Que a venda em si, que nem tu falou, tu pegava o folder e a mesma coisa lá. Eles pegam e oferecem. Ele não espera o cliente chegar. Tem que oferecer. Não adianta. Se tu não oferecer, tu não vai saber que o cara quer comprar. A gente só vende quando o cliente está na mesa, né? Não tem outro jeito de vender se eu não conversar com o cliente, né? Então, e aí dentro dessa ideia, cada corretora tem a sua estratégia para botar o cliente na mesa, né? Claro. Esse é o seu grande negócio. Mas os que trazer mais pra tomar vendem o são de café. lá. São os de lá. De lá. Ah, O interessante. pessoal vende bastante. Muito bem. Tudo tá migrando pra gente ir, amiga. Vamos virar Colher nossas surfistas. manjerona lá. Vamos lá no negócio. Isso, lá na Praça dos Temperos. Tempero. Nem sei diferença Mas de lá manjeiro. lá a concorrência é muito grande. É muito grande. Imagina. Continuar aqui trabalhando os clientes daqui, eu acho a melhor opção hoje. Sim, porque lá, imagina, né? É muito mais, né? E todo mundo quer ir pro litoral de Santa Catarina ser corretor, né? Hoje o sonho de qualquer corretor é ir para lá vender lá. Isso, É ir trabalhar lá. exatamente. Como se fosse fácil, né? Que ir é uma coisa, vender é outra, sim, né? Isso, né? São duas coisas bem Aí, diferentes. imagina que ali em Itapema, eu sempre comparava com o pessoal da imobiliária lá, a gente tinha 6 mil corretores, né? Então imagina que se todos os corretores vendessem um imóvel por ano, vendia 6 mil imóveis no ano, acabava, não tinha mais, 2, 3 anos não tinha mais imóvel para vender. Sim. Então o número de corretores que realmente vendem, em qualquer mercado é assim, né?
é baixo. Não, Sim. É bem baixo. É bem menor. Aí tu pega mais, sei lá, né, o país inteiro tentando vender lá. Então, quantos 1000 corretores vendem lá? Sim, né? é muita gente. Né? Mas tem mercado para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. Claro, sim. E vai muito, acho, da dedicação, né? Porque Sim, às vezes é aquilo que a gente falou, ficar sentado esperando não vai acontecer, né? Então... Nós temos plantão de vendas lá, né? Então, aguardando, né, os corretores, aguardando os clientes desses corretores, né? Então, quando o cliente, às vezes o corretor não consegue acompanhar, a gente atende o cliente lá. Então, a gente tem todo um espaço lá preparado para isso. Deveremos ampliar o nosso espaço agora comercial para em torno de 2.000 metros quadrados, onde a gente vai ter apartamentos mobiliados para a gente mostrar, enfim, lá. Então, a gente está ampliando, está aumentando. O Viva Park está aumentando a estrutura e nós... E essa ideia dos apartamentos é super interessante, né? A pessoa que vai ver já... É bacana. Isso se usava bastante, depois o pessoal parou. Em Porto Alegre, principalmente, se utilizava muito disso. Depois parou, mas meio que tá voltando. São Paulo usa muito essa ideia, né? E é legal a gente entrar também no apartamento, né? E conhecer como é que é e ver. Às vezes a noção do espaço também a gente não tem. Tu olhando uma planta é diferente de tu entrar. Às vezes tu não tem ideia de quão grande pode ficar um loft, por exemplo, né? Isso. Parece que é pequenininho, mas aí tu entra no mobiliário e tu fala, pô, isso aqui é grande demais. Né? Então, a gente não tem noção, só consegue ter uma noção vendo, enxergando ali, enfim. Sim. Bem Gilmar, o próprio empreendimento, ele é uma pérola, né? Que é um diferencial. Tu tem alguma pérola para nos contar daqueles... perrengue, não, eu gosto dos perrengues, né? Alguma coisa assim, da parte ruim que tenha acontecido, enfim, algo inusitado, né? Que pudesse aí contribuir, que tu lembre, porque também já deve ter tanta história, mas como cada venda é diferenciada, né? Se tu tem alguma coisa aí que... Olha, eu não sei se tu te refere ao Viva Park ou se é a condição de corretor. A princípio seria sobre o Viva Park, mas eu acho que tu tem história... Do Viva Park eu não tenho pérola, mas eu tenho assim, tipo... o Viva Park, a gente olha hoje, ele é uma estrutura linda, né? Mas um dia ele foi só barro e poeira. Quando ele era barro e poeira, é quando a gente começou a trabalhar e a vender o Viva Park. Então a gente vendia algo no meio do nada, assim. Sim, que não existia. A gente vendeu... Eu vendi uma casa para um cliente que depois de 2 meses o cliente foi conhecer o Viva Park, ele não sabia nem onde é que era. Porque investidor compra número, né? Não compra o imóvel, né? E aí ele foi lá conhecer. Então a gente fez um sobrevoo, a gente foi de avião, a gente fez um sobrevoo no Viva Park. E aí tu olhava lá, tu não via nada, assim, não tem nada. Né? E aí tu mostra... Aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aqui. Aqui que vão construir isso aqui, né? Então, o Viva Park também, hoje a gente vê tudo isso, mas a gente não consegue entender quanto tempo levou para a gente conseguir aprovar isso, né? Sim. Porque não é aprovar uma obra de um prédio na prefeitura, uma construção de uma casa. É tu aprovar um novo plano diretor dentro de um município, dentro de uma região nova, né? Então, aí teve muito perrengue que a diretoria deve ter para contar bastante coisa sobre isso. Sim. Porque o início, sabe? Sim. Tu vir com uma ideia nova de um negócio monstruoso, mas que às vezes o município não está preparado, né? Então a gente teve que criar plano diretor, porque a gente teve que criar esse plano diretor, teve que delimitar a altura dos prédios. Então nós não temos os prédios mais altos da nossa região, porque a gente fica muito próximo do condomínio aeronáutico Costa Esmeralda, então a gente tem uma limitação de altura, né? Então, eu acho que os maiores perrengues, eu acho, do Viva Park foi essa parte de aprovar plano diretor, sabe? Aprovar projeto, porque daí tu precisa passar por Câmara de Vereadores e a Prefeitura, uma série de coisas. Não é uma coisa fácil, é lei, né? Tu tem que mudar a lei e tal. Então, eu acho que a pior fase, assim, que deve ter tido muito perrengue e muita coisa, deve ter sido nessa fase, né? Porque depois dessa fase, as coisas ficaram mais fáceis e elas foram crescendo gradualmente. Então, antes a gente só tinha um plantão de vendas, que já era muito bom, mas a gente não conseguia passar da primeira rua ali, o acesso aos lagos, a gente não tinha como a gente passar para lá. Lá era só barro e coisa, e as máquinas trabalhando, e dali para lá a gente não conseguia levar o cliente. Era até chato, quando tu pegava o cliente, tu só levava até ali, não consegue ver mais nada, né? E hoje não, hoje a gente pega e passeia dentro do bairro, de carrinho de golfe, né? É isso aí. E passeamos por dentro do bairro, então hoje ficou muito mais fácil, né?
Claro. Mas eu acredito que a pior fase aí, onde deva ter acontecido algumas coisas, deve ter sido nessa aprovação, hein? Que é uma coisa que depende de lei, é muito trabalho, é muita coisa, né? É bem burocrático. Acredito que não tenha sido fácil. E até para a própria questão pública também aceitar um projeto desse também, né? Então, e como muda, né? Cada 4 anos está mudando. As pessoas que trabalham, então, imagino que deva ter sido bem trabalhoso. Os perrengues vêm no financiamento e vêm nas revendas e vêm, né? Enquanto, né, Dani? Acho que vem mais. Agora agora as pessoas vêm comprando. Muito... Depois, quem comprou para revender, tem pessoas que já estão revendendo, já tem muita revenda no Viva Parque, né? Já tem. Principalmente das casas, que as casas é um produto que tu constrói mais rápido, né? Então, em 18 meses, 1 ano e meio por ali, a gente consegue entregar a casa. Então, o investidor, a construtora, geralmente, né? Não são todos assim, mas a construtora comprou o terreno, vendeu a casa na planta, e aí, lá quando fica pronto, esse que comprou na planta já está revendendo esse imóvel aí. A gente começou vendendo imóveis, casas na faixa de 3 milhões e meio, 4 milhões e 200. Hoje a gente tem casas de 8, 9, 10 milhões. As casas não podem ter cerca, tem que ser tudo aberto. Só tem fechamento nas laterais e nos fundos. É um limpo, negócio padrão para ficar bem limpo. Segurança a gente tem, né? Sim, não tem necessidade, né? Não precisamos fechar com muros, né? Espero que as pessoas aproveitem, né, essa socialização, né? E que hoje em dia tá tão... Todo mundo tão no seu quarto, tão no seu pátio, né? E às vezes fazem muros até maiores para que ninguém nem veja o que está acontecendo, né? E essa proposta também permite isso, né? Que as pessoas... se cumprimentem mais, se conheçam mais, né? Enfim. Tu sabe que, claro que talvez o projeto seja muito grande para comparar com isso, né? Mas aí um pensamento meu também, né? Mas a gente sempre imaginou na vida, né, que que os opostos se atraíam, né? Principalmente quando era mais novo, né? Aquele negócio do romance, né? Mas é os opostos que se atraem. Mas os fulanos brigam, não, mas é que é os opostos que se atraem. E na verdade não é, né? Na verdade é os iguais que se atraem, né? Então, eu imagino que quando a gente vá por um lugar desse, né, quem vai lá é porque gosta dessas mesmas coisas, né? Então, quando eu vou comprar um empreendimento, e não só no Viva Parque, pode ser em qualquer empreendimento, e eu entendo o perfil dele ali, todo mundo vai por causa daquilo ali, né? Todo mundo está em busca daquela segurança, todo mundo sabe que pode caminhar, que pode andar, que pode passear e que não precisa ficar tão preso assim, né? Ficar, né? Se quer sair, não quer cumprimentar, não vai pra lá, né? Se não quer dar oi, não vai, né? Mas eu acho que um pouco é isso, assim, sabe? Essa condição das pessoas tem o mesmo perfil das pessoas que vão comprar, né? Claro. Acho que isso é uma coisa que vai favorecer um pouco essa convivência. Sim. E o Viva Parque foi criado para essa convivência. Então, praças grandes, né? O shopping a céu aberto. Então, é para trazer convivência. Até porque convivência e segurança a gente dá quando as pessoas transitam nas cidades, né? Então, dentro do Viva Parque, as pessoas vão transitar para ir no banco, para ir na loja e tal. Eu sempre digo, eu quero ir na loja X lá, eu não vou precisar entrar dentro do prédio e ir lá no shopping, né? A loja X fica na rua tal lá, vou lá naquela loja. Então, acho que isso vai favorecer bastante. E a gente tem que cair na real também, que sozinho a gente não faz nada, todo mundo precisa de todo mundo, né? Sim, então, e a gente precisa aprender a se cuidar um pouco e cuidar do outro, né? Eu acho que esse momento que a gente vem vivendo também tem trazido um pouco mais dessa ideia da gente se relacionar melhor, né? A gente ter uma convivência um pouco melhor, né? Sim. Acho que é um momento aí pra gente pensar, e eu acho que daqui pra frente vai ser isso aí, imagino eu, né? Esperamos que seja, né? Esperamos. Gente, ficaria perguntando, eu acho que por muito mais tempo. Aumenta esses 60 minutos aí, Zanco. Passa rápido, né? Te vira pra fazer os cortes, Zanco. Isso aí. Né? Acho que foi muito bom. Realmente, só a gente conversando, né? Eu não tive o prazer de conhecer. Eu trabalhava sozinha como corretora, agora que eu tô aliada à Altaia. Né? Legal. E então tive o prazer de ver o material, mas o Felipe já fazia bastante propaganda, né? Vamos trazer o... tem que trazer para apresentar. Para apresentar. E sim, dá muita vontade de conhecer, dá muita vontade de levar cliente, enfim, de morar, né? De ter essa condição, enfim, eu acho que é algo que realmente vem com um grande diferencial, um sucesso que já está sendo, né? Sim. E obrigada pelo teu tempo aí, essa conversa deliciosa. Como eu disse, né?
continuaríamos com certeza, né? Porque Continuamos no outro acho que momento. tem Né? coisa Mas aqui vamos que a marcar o gente segundo não- tempo para que não foi aqui falado, né? É que o projeto é muito grande, né? E a gente não vem falar da construção de um prédio, né? É Sim. diferente, né? Sim. Não é 2, 3 torres. É de um estilo de vida A diferente. gente vem né? falar de uma cidade nova, né? Esse é o grande negócio, eu acho. Assim, né? Isso aí era uma coisa que devia ser totalmente planejada por todos os prefeitos, né? Porque aí, vai sair um bairro novo, ok, o padrão construtivo do teu bairro daqui pra frente, cara, vamos utilizar aquele projeto de tal cidade. Vamos dizer, utiliza o Viva Parque como uma padronização para te poder utilizar. Sim. Primeira coisa que nem a gente falou, né? A questão da sustentabilidade, o paisagismo ali, aquela questão de não ter o céu fechado em fios hoje em dia, né? Que a gente fala muito. Que tu chega lá vai olhar para cima, fio, poste, sabe? Então, isso muda muito, né? Eu acho que uma coisa interessante nesse sentido aí é a preocupação com as pessoas. Sim. Né? Porque é claro que a construtora vai construir e ela precisa ter o retorno financeiro dela, porque ela vai botar dinheiro e tal, né? Mas acho assim, né? Penso que em algumas construtoras, em alguns negócios, às vezes até por serem negócios menores, a gente se preocupa muito mais com o bolso do que com as pessoas, né? Com o que as pessoas vai usar. E se a gente, né, se coloca no lugar do outro e desenvolve um projeto aqui pensando nele, assim, né? No que ele, né? Eu acho que talvez a gente possa ter até uma rentabilidade financeira até maior. Sim. Né? Porque a gente passa a atender aquilo que aquela pessoa está buscando, aquilo que aquela pessoa espera, né? E isso acaba tendo mais valor. Né? Acaba tendo um valor muito maior do que um negócio qualquer, de qualquer jeito, né? Então, acho que isso também faz um pouco sentido. Acho que o Viva Parque tem essa ideia também de se preocupar muito com as pessoas que estão indo para lá, né? Não é simplesmente vender por vender, né? Sim. Acho que é Sim. Não, tá bem importantíssimo a gente nítido pensar isso. assim dessa forma Bem também. nítido. Então tá, gente. Vamos chegando para a reta final. Isso. Encerramento ali da gente. Obrigado para você que continua acompanhando a Pérolas do Mercado Imobiliário. Eu sou o Felipe Zene. Essa é minha colega Simone Osório, Dani. Nosso convidado de hoje, o Gilmar, vem ali apresentar para a gente a Vocan e o Viva Parque, que é um baita empreendimento em Santa Catarina. Convido vocês a buscar nossos corretores, eu, Felipe Zene, Simone Osório, Josi Tonin, que não pôde estar aqui junto com a gente, mas venha conhecer esse empreendimento com a gente, até mesmo para você entender mais do que a gente está falando. Muitos dos vídeos que a gente tem no Viva Parque tem nas nossas redes sociais, tem no YouTube, então é uma coisa que a gente gostaria de apresentar cada vez mais para você que está destinado a investir aqui fora do Rio Grande do Sul, ou até mesmo que seja aqui do Rio Grande do Sul e queira ganhar um dinheirinho a mais com imóveis. Essa é a sua oportunidade. Muito obrigado. Tchau. Valeu, obrigado, tchau.